Paz e bem. Hoje trataremos a respeito da questão da Trindade. Antes que eu discorra mais temas, é importante frisar a grande polêmica que gira em torno desse tema, uma vez que há diversas acusações em torno deste conceito. Uma delas é a que ele seria contraditório. Outro, o de que teria sido criado pela Igreja Católica e que não estaria sempre existente dentro da doutrina, uma vez que ela não era vista como algo explícito pelos judeus durante o Velho Testamento. Hoje, o intuito é explicar em que consiste a Trindade e utilizar argumentos que favorecerão, primeiro, que o conceito de Trindade já existia e que não é um acréscimo o denominá-la, e, além do mais, explicar as razões pelas quais não são contraditórias. Para tais, utilizaremos das Escrituras e, é claro, como não somos só escrituristas, usaremos também das autoridades de doutores e de filósofos da Igreja, de santos. Além do mais, no que diz respeito à parte filosófica, ao tratar filosófico deste tema, é importante explicar conceitos sem os quais não é possível entender por que a ideia da Trindade não é contraditória. Pois bem, comecemos explicando de forma geral o que é a Trindade, antes que possamos discorrer em mais temas. Ora, na doutrina cristã, e por cristã eu me refiro à ortodoxia católica, temos que Deus é uno. Isto é, não existem vários deuses, e pelo nome Deus nos referimos a apenas um. E este um não se distribui entre vários, senão que é um mesmo. Ora, porém, este Deus, ele possui duas manifestações, duas pessoalidades, que se distinguem sem que afetem a sua unidade, que são, a dizer, o Verbo Divino, que conhecemos como Filho, e o Espírito Santo. Explicarei então, de forma mais clara, o que são cada um. Por Deus, entendemos o conceito que nós chegamos à concepção de Deus pela razão natural de forma mais básica. Então, quando nós usamos as 5 vias, quando nós usamos, por exemplo, a argumentação, vamos aqui de exemplo a de Henrique Degante, quando chegamos ao ser divino por meio do ser das coisas, dentre outras argumentações, não entrando no mérito de qual é superior, qual é mais válida que a outra, este Deus que chegamos, que podemos defini-lo como o motor imóvel, como a causa incausada, como o eterno, como o infinito, como o ser do qual todas as coisas derivam, isto é o que chamamos Deus, e a isto nos referimos Deus Pai, uma vez que Ele é o Criador de todas as coisas. Isto não é para nós nenhuma novidade e nem algo que nos surpreende. Já era do conhecimento, ao menos daqueles que já acompanhavam o canal, uma vez que constantemente trazemos vídeos a respeito disso. Mas então devemos pensar, podemos induzir a partir de Deus Pai que há um Deus Filho? É importante frisar aqui em primeiro lugar, Deus Filho não é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus Filho feito homem. A princípio, Deus Filho não se refere diretamente à ideia de Cristo, uma vez que Cristo se refere à encarnação do Verbo. Agora, vamos analisar o que seria, então, o Verbo Divino. Santo Anselmo, utilizando-se do De Trinitate de Agostinho, que é praticamente a autoridade principal utilizada, principalmente pelos escolásticos, para tratar a respeito da Trindade, ele compõe um texto chamado Monológio, onde, após dissertar de que maneira poderíamos chegar a Deus, Santo Anselmo começa a discorrer a respeito do Verbo Divino. A explicação que Santo Anselmo usa do Verbo Divino, e não é a única, é a seguinte. Deus, ele se conhece. No ato de se conhecer, a sua intelecção de si mesmo não é imperfeita. O que queremos dizer com isso? Quando você, por exemplo, intelige uma forma metafísica, certo? Você, por exemplo, decide abstrair a natureza de uma coisa, a essência dela. Você nunca abstrai por completa, nem de forma perfeita,
uma vez que você apenas a pode captar por meio dos seus sentidos. Então você a capta de forma imperfeita, certo? Você cria, caso falemos aqui de uma visão mais conceitualista, você cria uma espécie de cópia. Caso falemos de uma concepção de epistemologia mais análoga, você compõe uma analogia da coisa. E caso falemos de algo mais estritamente tomista, você consegue entender o ente da coisa, mas você não capta as suas espécies mais específicas. Isto é, o definindo inteiramente. Então, assim sendo, o conhecimento natural das formas é imperfeito. Mas agora, no que se refere a Deus, Deus ele não possui essas imperfeições de conhecimento do homem. Ademais, de onde vêm essas imperfeições de conhecimento do homem? Vem principalmente da matéria. O corpo material, uma vez que se funde com a alma, faz com que o conhecimento seja confuso. Então você sempre concebe o ente metafísico misturado com o conhecimento físico. Você usa das imagens sensíveis para compor na sua cabeça os conceitos. Agora, e quanto aos anjos? Os anjos também não podem ter o conhecimento absoluto, uma vez que eles possuem uma hierarquia, e na ordem da hierarquia celeste, nenhum deles é Deus. Então sempre vai haver algum anjo, alguma criatura angélica abaixo de Deus. E Dionísio Areopagita, São Dionísio Areopagita, ele comenta o seguinte: o máximo do ínfimo é o ínfimo do máximo. O que quer dizer o seguinte, a maior inteligência que um anjo pode alcançar, o anjo de maior hierarquia, é o ínfimo, do que seria a inteligência divina. E como a inteligência divina é infinita, qualquer ínfimo de Deus é máximo, é eterno. Então, entre o mais elevado anjo e Deus, há uma distância infinita. Portanto, só a Deus compete o conhecimento pleno e perfeito da coisa. Ora, se o conhecimento das criaturas imperfeitas não é a coisa completa, e nem é uma espécie de multiplicação da coisa, diferente é em Deus. Se o conhecimento de Deus da coisa é perfeito, então ele concebe a coisa em sua inteiridade. Quando Deus aqui ele se concebe, ele se intelige, surge então o que chamamos uma espécie de, entre aspas, cópia perfeita de Deus. Deus, ao se inteligir, ao se conhecer, porque ele conhece sua própria existência, surge outro, entre aspas, Deus, que é ele mesmo, uma vez que só pode haver um único Deus. Então, há uma espécie de intelecção, essa intelecção intelige a si mesmo, e no ato de se conhecer, ele se duplica, porque, entre aspas, porque essa duplicação não afeta a sua unidade. Mas isso explicaremos mais adiante. Por enquanto, falarei das distinções. Porque as distinções não afetam a unidade, algo mais complexo, vai ser discorrido ao longo de nossa elaboração. Além do mais, há outra forma de explicar melhor o que é esse verbo divino. Ele não é só a intelecção de Deus, mas de todas as coisas. Como assim? Todos os objetos que existem, todas as coisas criadas, elas sempre existiram na mente divina. Pense comigo. Se existe um óculos, se existe um cobertor, se existe uma mesa, Deus um dia teve a ideia de criá-los e falou: achei boa a ideia, ou vou criar. Ou será que ele sempre teve a ideia de criar? Se você afirmar que ele teve essa ideia e não tinha, então você vai estar falando que Deus tem potência para ser. Se Deus tiver potência para se tornar outra coisa, ele não é perfeito, logo não é Deus. Então é necessário, pela própria forma como Deus age, que ele sempre tenha a ideia daquilo que ele veio a criar. Então, temos aquilo que chamamos de formas exemplares, ou seja, a base de todas as coisas que vão ser criadas. Então, a mesa, o cobertor e o óculos sempre existiram dentro da mente divina. A ideia deles. E se a ideia deles sempre existiu dentro da mente divina e Deus é eterno, quer dizer que a ideia do nosso universo é eterna. Ou seja, todas as ideias exemplares, todas as formas exemplares da realidade sempre existiram. Elas só tiveram início enquanto atualizadas na sua forma física, enquanto atualizadas na sua forma criada, mas a ideia delas, exemplar, sempre existiu. Onde existiu? Em Deus. Essas ideias, elas formam um conjunto.
uma vez que todas elas existem em uma mesma coisa, né? Pois todas elas compartilham da mesma exemplaridade, da mesma intelecção divina. Se esta unidade de coisas ideais, de coisas exemplares que vão servir de base para a criação, sempre existiram, então elas são eternas. A única coisa a qual compete ser eterna é Deus. Logo, este conjunto do que vai vir a existir é Deus. E a esse chamamos Deus Filho. Por quê? Porque essas ideias provêm de Deus, mas, uma vez que esse conjunto de tudo isso que é uno é eterno, sempre existiu, logo é Deus. Ou seja, vocês podem ver aqui que ele emana de Deus, possui uma espécie de emanação, por isso dizemos que o Filho procede do Pai, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele é Deus. Ele não deixa de ser, por isso ele compartilha de todas as características de Deus. Esse Filho, ao qual nos referimos, que é a intelecção de Deus e ao mesmo tempo de todas as coisas criadas, ele é intelectual, ele é eterno, ele é infinito, uma vez que ele não é criado, e sim existe de todas as coisas, por exemplo, portanto ele não foi finito em uma entidade sensível, muito menos em uma substância separada que não seja, né, intelectiva. Ele é uno, ele é, enfim, fora do tempo e todos os demais características divinas, né? Não entrando ainda no mérito de bondade e tudo mais. Então, é dessa forma que tratamos o Filho, o Verbo divino, né? Mas não estou satisfeito. Eu quero, antes de partirmos para a questão do Espírito Santo, dar um último exemplo para que se compreenda muito bem a diferença do Pai para o Filho. Ora, Heráclito, ele utiliza, tá? Heráclito, filósofo grego, pré-socrático, ele utiliza o termo logos, que significa verbo, para descrever o movimento do universo. Então, quando ele está se referindo à passagem das coisas, à transformação, isto é, você percebe que na realidade todas as coisas estão sempre se movendo, sempre seguindo o curso do tempo. Aquilo que ele diz, nenhum rio, nenhuma água, nenhum rio passa duas vezes pelo mesmo lugar, né? Uma vez que ele passou, a próxima água que vem é outro rio, essa transformação constante. Ora, existe uma analogia que diz o seguinte: as palavras, quando você escuta uma pessoa falar, as palavras já se passaram, porém, o conceito, a ideia que você pegou do que eu falei, por exemplo, eu falo gato. O momento em que eu falei gato já se passou. Faz tempo que isso aconteceu, já fazem alguns segundos, mas a ideia ficou na sua cabeça. Da mesma forma funciona a realidade. As coisas passam, mas a ideia de que, uma vez isso existiu, uma vez isso esteve nessa coordenada, permanece. A isso Heráclito chama de logos, e São João Evangelista utiliza desta mesma mecânica ao falar do verbo divino, do logos. Ou seja, as coisas que ocorrem na realidade, elas passam, porém, a ideia de que existiu naquele determinado momento permanece infinitamente. Onde? Na mente divina. Desta forma funciona o logos, o verbo divino, né? Aquilo que chamamos mais popularmente de palavra de Deus. E é por isso correto chamar a Bíblia também de palavra de Deus por esse sentido, uma vez que a Bíblia trata de narrativas que ocorreram de forma histórica, de forma consecutiva, de forma linear. E aquilo que ocorre de forma histórica e linear ocorre pelo Logos. Portanto, é palavra divina, a própria realidade. Deus fala por meio da realidade. A sua forma de escrever não é estritamente a ideia de escrituras em um livro, senão que todas as coisas que passam sobre a Terra, todas as coisas que passam sobre o universo. A isso denominamos Logos, Verbo divino, Palavra de Deus, Filho, Deus, Filho. Até aqui fica muito clara qual que é a distinção entre Deus Pai para Deus Filho e por qual razão ambos são Deus. Agora nos resta, por fim, para concluir bem a definição de cada aspecto da Trindade, entender o que é o Espírito Santo. Ora, quando falamos em Espírito de Deus, soa a princípio muito difícil entender ao que estamos nos referindo por isso.
uma vez que, se Deus é espírito, o que seria o espírito de Deus? Como que eu vou multiplicar Deus em si mesmo, né? E como que esse Espírito Santo não vai ser o Filho, uma vez que Deus já se multiplicou aqui, né? Sem alterar a sua unidade. Então, como que funcionaria essa questão do Espírito Santo? Ora, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é o amor divino. Como assim o amor divino? Vamos entender primeiramente o amor. O amor divino, seguindo a definição de amor como aquilo que não se suportaria que não existisse, mas não no sentido de não suportar o humano, mas sim no divino, de ele deseja que assim seja, ele quer que aquilo exista gratuitamente, mesmo que ele não necessite daquilo, Deus ele tem um amor de criar. As coisas criadas, uma vez que são contingentes, não precisavam existir, e então, logo, por consequência disto, ao Deus criar as coisas, sem as precisar, ele as amava, ele tinha um desejo de amor por elas. Ou melhor dizendo, tem. As coisas criadas, elas existem por meio do Logos, por meio do Filho. Isso quer dizer o seguinte, Deus ama o Filho. E o Filho, uma vez que é criação divina e é Deus, ama o Pai. Então percebam, existe entre Deus e a sua criação uma relação de amor. Essa relação de amor, ela procede do Pai até o Filho, uma vez que o cria. E o Filho, uma vez que se ama e ama o Pai, procede também dele, procedendo assim o amor do Pai e do Filho, procedendo assim o Espírito Santo do Pai e do Filho. Ora, uma vez dito isso, é importante dizer que o amor divino é Deus, pois o amor, uma vez que trata da conservação da coisa, do desejo da coisa, e uma vez que este amor, pelo Logos, uma vez que o Logos é eterno, o amor por aquilo que sempre existiu, também sempre existiu. Ou seja, se Deus ama o Filho e o Filho sempre existiu, Deus sempre amou o Filho. E este amor, ele não tem como não ter algum grau de distinção. Não tem como não ter algum grau de distinção, porque ele se refere a uma relação entre dois termos. Então, perceba, por que o Filho não é o Pai? Porque quando dizemos Pai, não estamos nos referindo ao que procede dele, as coisas que procedem da criação, da intelecção. E, à mesma forma, do filho para o pai, do pai para o filho. E esta relação é mediada, esta mediação que ocorre entre os dois não pode ser algo que não seja Deus, uma vez que não estamos falando ainda das coisas que vêm depois de Deus, uma vez que estamos antes da criação, uma vez que tudo que está aqui sendo tratado tem que proceder de algo que parte principalmente de Deus. Então temos aí o Espírito Santo. E o Espírito Santo procede de Deus por necessidade, né? Uma vez que todos os seus atributos derivam dele, e uma vez que o amor divino tem que proceder de Deus, primeiro Deus tem que estar lá para depois amar. E é necessário que proceda do Filho, pois negar que o Espírito Santo procede do Filho seria negar que o Filho ama o Pai. E não tem como negar também que o amor do Filho pelo Pai não seja o Espírito Santo, porque isso seria negar que o amor divino é o Espírito Santo, uma vez que é o amor do Filho, que é Deus, é o Espírito Santo também. Ou melhor dizendo, uma vez que o Filho também é Deus, o amor dele é um amor divino. Então, se o amor tanto do Pai quanto do Filho são amor divino, e o amor divino é o Espírito Santo, então, de ambos, tanto do Pai quanto do Filho, filho que procede o amor divino, o Espírito Santo. Por estes três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, donde o Pai não é o Filho, e o Espírito Santo não é o Filho, e tampouco é o Pai, e ambos são uma vez que compartilham da mesma essência divina, uma vez que são infinita bondade, perfeição, eternidade, fora do tempo, intelectivos, sumos, aquilo cujo qual não há maior, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, todos são Deus. Desta forma, concluo a primeira parte, que se refere à questão da definição trinitária. Estas coisas que digo
podem ser atestadas pelo De Trinitate de Santo Agostinho, pelo Monológio de Anselmo, que comenta Agostinho, pelas sentenças de Pedro Lombardo e também pelos autores patrísticos. Uma vez dados os argumentos filosóficos, eu julguei que seria interessante mostrar também a parte histórica da coisa, pois não basta apenas demonstrarmos a Trindade, é interessante mostrar que ela sempre esteve presente na doutrina católica, ou melhor dizendo, né? É dogma no cristianismo desde que ele surgiu, isto é, católico, que existe a Santíssima Trindade. Para realizar tal intento, eu decidi pegar alguns trechos das Escrituras e, ao mesmo tempo, eu decidi separar e escolher alguns trechos patrísticos, principalmente do século II, apenas um deles que é incerto, provavelmente entre os séculos 2 e 3, né? Apenas para que vocês tenham uma noção de século, tá? É importante saber isso. Século I vai do ano 1 até o ano 100. Então, por exemplo, Cristo se situa no século I. A igreja que é instituída do ano 33 e vai até o ano 100 é o século I, corresponde ao século I. Daí que correspondem a data das cartas apostólicas de Paulo, que correspondem às escritos de Pedro, escritos dos evangelhos, enfim. E o século II corresponde do ano 100, ainda recente na fé cristã, até o ano 200, certo? Estou dizendo isso para que vocês situem mais ou menos quanto tempo se passou, né? Tudo isso que eu vou citar é dentro da sucessão apostólica, né? Se necessário eu farei algum complemento, mas é importante eu dar alguns adendos a respeito das partes escriturísticas que eu vou citar. Primeiro ponto, eu não acredito em sola escritura, então obviamente eu não acredito que apenas esses trechos sustentam. Então é essencial a parte filosófica que estamos dando aqui, né? Uma vez que todos esses trechos, né, não todos, mas alguns, podem ser mal interpretados. Eles estão sujeitos a pessoa interpretá-la de uma forma ou distorcer. Ou seja, alguns trechos bíblicos que eu vou apresentar, qualquer um, ou melhor dizendo, já fez isso, pode distorcer. Então, eu julguei necessário, não satisfeito com as escrituras, pegar trechos patrísticos. Por quê? Porque estes trechos patrísticos mostram como que era o pensamento dos primeiros cristãos. Inclusive, um dos documentos aqui é fatal para a argumentação a qual eu gosto e tenho o intento de fazer aqui. Começaremos então, para tentar seguir mais ou menos, não de forma precisa, uma ordem um pouco cronológica, para primeiro, né, os trechos bíblicos que eu peguei. Eu não peguei muitos, existem muitos trechos que dão a entender a Trindade, muitos trechos que falam sobre o Espírito Santo, muitos trechos que falam a respeito do Verbo Divino, que falam do Filho, meu Filho enviado, amado. Só que eu decidi pegar apenas aqueles que são muito certeiros e que deixam pouca brecha para malabarismo apologético, uma vez que a grande maioria dos trechos envolvendo a divindade de Cristo, que vai ser o primeiro ponto que vai ser tratado aqui, já que a Trindade exige mostrar a divindade de Cristo, a divindade do Verbo, essa dualidade na unidade de Deus, esses trechos já foram amplamente distorcidos pelas mais diversas seitas, né? Mas como estamos aqui com o uso da razão, e a fé nunca vai contradizer a razão, somado dos argumentos patrísticos, isso diminui muito a brecha para alguém fazer algum malabarismo aqui dentro. Então a pessoa vai ter que se esforçar quando chegarmos ao final da exposição. Pois bem, comecemos então por Colossenses 2, 9 a 10, onde diz aqui, né, referindo-se a Cristo, né? Só vou ler o trecho completo, vou começar aqui do 8 até o 10, só para ficar mais claro, né? Está de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias e vãos sofismas baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de apoiar em Cristo. Pois nele, aqui é importante, habita corporalmente, ou seja, de forma corpórea, toda a plenitude da divindade. Tendes tudo plenamente nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. E aqui na Vulgata temos quia in ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter, et estis in illo replete, qui est capto omnis principatus et potestatis. Bem,
Se a gente levar para a questão literal, uma vez que a interpretação ela tem sempre o aspecto literal acompanhado do aspecto simbólico, né? No ad litera aqui se fala a plenitude. Ainda que se referisse a uma questão simbólica, o que é bem difícil nesse aspecto, plenitude se refere ao todo. Se é o todo, não há uma parte onde não está. Se a divindade habita corporalmente de modo inteiro em Deus, não há como o ser divindade não estar lá presente. Então, por assim dizendo, faz sentido, e é muito difícil ver de um modo diferente, que se diga aqui que Cristo, que é o Verbo encarnado, muito difícil dizer que ele não seja Deus. Depois, de próxima, nós temos aqui João 10, cadê? João 10, 30, mas eu vou começar um pouco antes para não ficar tão descontextualizado, certo? As minhas, aqui, começar pelo 27.27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de padecer, e ninguém as roubará de minha mão. Aqui, frase de Cristo. Então ele diz, meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Então ele diz, 10:30, eu e o Pai somos um. Ego et pater unum sumus. Então aqui é bem explícito a unidade entre os dois, mesmo que eles possuam algum grau de distinção, não é um grau de distinção que afeta a sua unidade. E agora, para finalizar, já que não quero que a seleção seja longa, afinal, canais demonstrando e juntando compilados de trechos que provam a trindade biblicamente, existem muitos, Este canal aqui não é tão focado nisso, mas sim na parte filosófica, e muitas pessoas me assistem só pela parte da apologética da razão, Então não vou me aprofundar tanto, mas vamos lá. O último que eu vou querer usar é o Evangelho segundo João 1:1, capítulo 1, início 1. Este aqui, vamos tentar fazer um comentário mais calmo, mais lento e abstrair tudo que tem aqui. No princípio era o verbo. Lembra? Descrevemos aqui que era o verbo, qual que é a interpretação dele. E o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Paramos aqui. Vou repetir. No princípio era o verbo. E o verbo estava junto de Deus, ou seja, ele estava junto de. Aquilo que está junto mostra um grau de distinção, senão não diria junto. E o verbo era Deus. Ao mesmo tempo que ele tem um grau de distinção, porque estava junto de Deus, está falando que ele era Deus. Ele estava, no princípio, junto de Deus. Se está dizendo que é no princípio, então está deixando claro que isso que estava junto de Deus desde o início é incriado. Isso sempre esteve junto dele. Tudo foi feito por ele, e sem ele, nada foi feito. Se está falando que o verbo tudo criou, ou seja, um atributo divino, e apenas a Deus compete criar, então é patente que esse verbo é Deus. Nele havia a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Pulando um pouco aqui para 1:9, o verbo era a verdadeira luz que veio ao mundo, ilumina todo homem, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Aqui se referindo ao mundo negando Deus, e também dá a se fazer uma alusão do mundo negando Cristo, não reconhecendo como Deus, não reconhecendo como o Cristo. Veio para o que era seu, ou seja, para aquilo que ele criou, que lhe pertence, mas os seus não reconheceram. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, este Verbo divino, que é Deus, ele se fez carne. Quem é essa carne que o Verbo se fez? Quem senão Cristo? E vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu,
porque existia antes de mim. Este é o versículo, inclusive, né, que no rito antigo romano se finaliza a missa. In principio erat verbo, et verbo erat pro Deo, et Deo erat verbo. Hoc erat in principio atto Deo. Omnia per ipso facta sunt, et sine ipso facta est nihil, quod factum est. Enfim, aqui eu finalizo os trechos bíblicos. Caso alguém queira aprofundar mais nessa questão, né, tenha dúvidas a respeito de se nos evangelhos, no Velho Testamento e por aí vai, há demonstrações nisso, não somos o canal adequado, né, já que há pessoas que fazem essa apologética muito melhor que eu. Eu sou uma pessoa que preciso ir atrás do nome dos versículos e consultar, eu não os tenho de cabeça, né, então isso me rendeu um tempinho. Há pessoas com um preparo melhor, que têm isso de cabeça, que podem lhes guiar melhor com respeito nesse tema. Partamos então para a questão da patrística. Eu fiz umas seleções aqui interessantes e eu vou deixar a melhor para o final. A primeira delas se chama Carta de Diogneto, que é uma carta instruindo o tal do Diogneto ao cristianismo, né? Já que havia esse tipo de texto comum ensinando do que se trata a doutrina. Então, na página 16, né, desse texto, que é um texto que oscila entre o século 2 e 3, a sua datação, iremos ler o trecho aqui selecionado. Então, aqui no ponto 7 dessa carta de Diogneto, né, está escrito o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Eu vou ler o trecho inteiro, eu não vou direto à parte que interessa, só para ficar claro. De fato, como já disse, não é uma invenção humana que lhes foi transmitida, nem julgam digno observar com tanto cuidado um pensamento mortal, nem lhes confiou a administração de mistérios humanos. Aí aqui começa o ponto, né? Ponto 2 do ponto 7. Ao contrário, aquele que é verdadeiramente Senhor e Criador de tudo, o Deus invisível, ele próprio fez descer do céu, para o meio dos homens. A verdade, a palavra santa e incompreensível, e a colocou em seus corações. Está falando que o próprio Deus desceu. O próprio Deus desceu para o meio dos homens. Fez isso não mandado para os homens, como alguém que poderia imaginar algum de seus servos, ou um anjo, ou algum príncipe daqueles que governam as coisas da terra. Ou seja, está falando o seguinte, ou algum dos que são encarregados da administração dos céus, mas o próprio artífice criador do universo. Ou seja, está deixando bem claro, aquele que Deus enviou. Não é um anjo, não é um mensageiro, não está falando de um profeta, mas o próprio artífice criador do universo. Então, o Filho enviado pelo Pai, aquele que faz a minha vontade, faz a vontade do Pai, o Cristo é o próprio artífice criador do universo. Ele não enviou alguém intermediário, ele foi ele mesmo. Né? Aqui continua, aí depois seguindo mais adiante está escrito aqui, foi esse que Deus enviou, talvez como alguém poderia pensar. Será que o enviou para que existisse uma tirania ou para infundir medo e prostração? De modo nenhum. Ao contrário, enviou com clemência e mansidão. Como um rei que envia seu filho, Deus o enviou, e o enviou como homem para os homens. Então Deus enviou quem? Alguém intermediário? Deixa bem claro aqui. Fez isso não mandando-nos para os homens, como original, alguns de seus servos, ou anjo, príncipe, mas sim o próprio artífice criador do universo. Então esse que mandou é o próprio Deus, e esse próprio Deus está dito. E o enviou como homem para os homens. Depois nós temos aqui um texto de Arístides de Atenas, que chamamos esse texto de Apologia segundo os fragmentos gregos. No ponto 15 está escrito o seguinte, os cristãos, porém, descendem do Senhor Jesus Cristo, e este é confessado como Filho do Deus Altíssimo no Espírito Santo, descido do céu para a salvação dos homens, gerado de uma virgem santa, sem germe nem corrupção. Então aqui de brinde já pegamos um apoio à Imaculada Conceição, santidade e virgindade de Maria, né? Encarnou-se, coisa que professavam aqui, como vocês podem ver, os primeiros cristãos, esse texto do século II. Encarnou-se e apareceu aos homens para afastá-los do erro do politeísmo. Novamente falando da encarnação do próprio Deus, e fala aqui, obviamente, que Cristo é confessado como Filho de Deus Altíssimo no Espírito Santo. Espírito Santo esse que diversas vezes é tratado como o amor divino. Sempre aparece quando se refere ao amor divino, ao envio da certeza, da sabedoria, da correção e de todos aqueles dons divinos que são dados. É interessante dizer também que em Gênesis, quando temos a criação dos 7 dias, é comum nós vermos a interpretação que temos em Santo Agostinho e em Fílon de Alexandria, do ano 80, de que aquela criação foi feita de forma intelectual, ou seja, não foi no tempo aqueles 7 dias. Se não foi no tempo, se foi antes da criação, então nós estamos referindo ao verbo, à procedência do verbo,
E, antes da descrição dessa procedência do verbo, criemos, né, o homem à nossa imagem e semelhança. Ah, não, calma, isso é um pouco posterior. É referindo a Deus junto do verbo. Era outro trecho que eu queria me referir. Eu queria me referir ao trecho do "E o Espírito de Deus pairava sobre as águas", né? Quando falamos Espírito de Deus, por mais que esteja se referindo a Deus, está falando de um grau de distinção. Esse grau de distinção, mesmo que se refira ao próprio Deus, possui algum grau de diferença em relação a ele. Não diferença real, né, senão diferença apenas pessoal, né? Isto, no caso, que pairava antes da descrição da criação verbal. Mas agora, continuando aqui as apresentações patrísticas. Aqui Taciano Sírio, também do século II, ele vai dizer: Deus existia no princípio, né, aqui no ponto 5, tá? Da apologia contra os gregos. Deus existia no princípio, mas nós recebemos da tradição que o princípio é a potência do verbo, com efeito senhor do universo. Ou seja, está falando, o verbo é senhor do universo, que é por si mesmo sustentado de tudo, enquanto a criação não tenha sido feita, estava só. Mas, enquanto estava com ele toda a potência do visível e invisível, ele próprio sustentou consigo mesmo, por meio da potência do verbo, por vontade da simplicidade, sai o verbo, e o verbo, que não cai no vazio, gera a obra primogênita do Pai. Mais e mais afirmações a respeito do dito, o que confirma ainda mais a interpretação daqui do início do Evangelho de João, do verbo encarnado, de que Cristo é Deus, né? Aí já prova no mínimo uma dualidade, né? Quando junto com a Trindade fica trino, mas aqui continuando, né? A obra do verbo, a criação dos homens e dos anjos. Ponto 7 dessa mesma carta da Apologia aos Gregos. Prestem atenção, o verbo celeste, espírito que vem do espírito e verbo da potência racional, ou seja, está falando o seguinte: o verbo procede, está falando não só do Pai, mas também está falando que ele vem do Espírito Santo, né? Não teria razão de fazer uma distinção disso. O verbo celeste, o espírito que vem do espírito e verbo de potência racional, a imitação do Pai que o gerou, fez o homem, imagem da imortalidade, a fim de que, como em Deus existe a incorruptibilidade, assim o homem, participando da porção de Deus, possua o ser imortal. Entretanto, o verbo, antes de criar os homens, criação, atributo divino, se diz que o verbo está criando, está atribuindo atributo divino ao verbo, que, como já foi dito, é Deus. Foi artifício dos anjos, algumas criaturas foram feitas livres sem ter em si a natureza do bem, que não existe senão em Deus, né? Aqui se referindo à criatura, a dessas criaturas que não têm o bem em si mesmas, mas sim por procedência divina, mas que realiza através dos homens, graças à liberdade de escolha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Todavia, como a virtude do verbo tem em si a presciência do futuro, não por fatalidade do destino, mas por livre determinação dos que o escolhem, preceitos futuros, freou a maldade por supressões e louvou os que preservam no bem. Bem, aqui está falando da previsão do futuro do verbo, ok, nada de novo aqui. Para finalizar, não, calma, deixa eu ver se já finalizou. Não, calma. Falta só mais uma que eu separei, que é de Atenágoras de Atenas. Atenágoras de Atenas, em forma de proteger os cristãos do Império Romano, fez uma petição para os imperadores Marco Aurelius e Cômodo, né? Então nós vamos ler aqui um dos trechos dessa petição que ele escreveu, né? Onde ele dá vários argumentos em defesa dos cristãos. Aqui, ponto 10. Esse aqui eu vou ler com muita calma, porque esse aqui é importantíssimo, texto também do século II, muito interessante. Vamos lá. E o interessante também é que o Evangelho de João, né, que contém muito dessas interpretações que a gente vem aqui, foi escrito num período próximo, uma vez que ele foi escrito entre o século I e II. Né? E este aqui foi escrito no finalzinho do século II, então não destoa tanto o período de tempo, né, consequência um do outro. Vamos lá, aqui no 10.10 diz o seguinte, né? Desse modo, fica suficientemente demonstrado que não somos ateus, porque ele está respondendo uma acusação de ateísmo, continua, né? Abre aspas. Pois admitimos um só Deus, incriado, eterno e invisível, impassível, incompreensível e imenso, compreensível à razão, ou seja, está falando que sim, ele é compreensível pela razão, só pela inteligência, rodeado de luz, beleza, espírito e poder inerrável, pelo qual tudo que foi feito através do verbo dele vem, e pelo qual tudo foi ordenado e se conserva. De fato, dele vem, e pelo qual tudo foi ordenado e se conserva. De fato, reconhecemos também um Filho de Deus, e que ninguém considere ridículo que, para mim, Deus tem um Filho. Com efeito, nós não pensamos sobre Deus, e também Pai, e sobre seu Filho,
como fantasiam vossos poetas, mostrando-nos deuses que não são em nada melhores do que os homens, mas que o Filho de Deus é o verbo do Pai em ideia e operação, pois conforme a ele e por seu intermédio tudo foi feito, sendo o Pai e o Filho um só. Estando o Filho no Pai e o Pai no Filho, por unidade e poder do Espírito Santo. Então, isso aqui é muito claro, isso aqui é muito preciso. Se a pessoa vier dizer que a Igreja Católica inventou a Trindade, entende? Isso aqui é absurdo. A Trindade sempre foi doutrina católica. E sim, esses textos dos primeiros cristãos são católicos. É importante dizer, isso aqui é dentro de sucessão apostólica, é dentro da mesma doutrina. Estes, os quais leem os textos, celebravam a Santíssima Eucaristia, eram obedientes aos bispos. Inclusive, podemos, quem sabe, um dia trazer os outros textos que demonstram isso em detalhes, né? Batizavam ao modo católico, né? Então não é só batismo nas águas que é válido, como pensam. Mas enfim, vamos prosseguir aqui, né? Não acabou. Cadê? Depois falou o seguinte: o Filho de Deus é a inteligência do verbo do Pai. Continuando aqui: se por causa da eminência da vossa inteligência vos ocorre perguntar, o que quer dizer filho, eu o direi livremente. O filho é o primeiro broto do Pai, não como feito. Ou seja, por exemplo, se você perguntar, não, mas olha, tá falando que Cristo é o Filho de Deus, né? Isso não quer dizer que ele é Deus e não sei o quê. Vamos ver qual que era o ensinamento dado. Lembrando, ele está falando aqui em nome dos cristãos, em nome dos cristãos para os imperadores. Ele diz: se por causa da eminência da vossa inteligência vos ocorrer perguntar o que quer dizer filho, eu direi livremente. O filho é o primeiro broto do Pai, não como feito, ou seja, não está falando que ele foi feito, pois desde o princípio Deus, que é a inteligência eterna, tinha o verbo em si mesmo, sendo eternamente racional, mas como procedendo de Deus, quase todas as coisas materiais eram natureza informe e terra inerte, estavam misturadas as coisas mais pesadas com as mais leves, para ser sobre elas a ideia da operação. E o espírito profético concorda com o nosso raciocínio, dizendo: o Senhor me criou como o princípio de seus caminhos para suas obras. Com efeito, dizemos que o Espírito Santo, que opera nos que falam profeticamente, é uma emanação de Deus, emanando e voltando como um raio de sol. Portanto, quem não se surpreenderá ao ouvir chamar de ateus indivíduos que admitem um Deus Pai, um Deus Filho e um Espírito Santo, que mostram seu poder na unidade e sua distinção na ordem. Meu, como que alguém não acredita em Trindade lendo um negócio desse? Como que a pessoa lendo um texto desse do século II vai falar que não tinha Trindade? Que isso é uma invenção? Olha isso. Um Deus Filho. Não, cadê? Admitem um Deus Pai, um Deus Filho e um Espírito Santo, que mostram seu poder na unidade e sua distinção na ordem. Ou seja, são uma unidade com distinções na ordem da ordenação. Dá para acreditar que eles tinham algo tão perfeito, ainda sem ter a filosofia de forma perfeita explicando isso? Ou seja, depois, posteriormente, por meio da razão, a razão coincidiu perfeitamente com este dogma de revelação. Percebem isso? Uma vez que os textos que mostrei anteriormente, da sentença de Pedro Lombardo, Santo Anselmo, né, São Tomás também vai tratar das mesmas coisas, temos Santo Agostinho, né? Ou seja, passou pelo século IV, chegou na Idade Média, mesma doutrina. Recebeu explicações racionais coincidindo com a mesma doutrina. Não houve mudança, não houve adulteração. Né? Ou seja, um dogma de revelação. Depois fundamentado com os aspectos racionais, uma vez que nem sempre o cristianismo teve a filosofia como teve, isso foi um processo, e coincidiu perfeitamente com este dogma. E continuando aqui. E a nossa doutrina teológica não para aqui, mas dizemos que existe uma multidão de anjos e ministros, aos quais Deus criou o artífice do mundo, por meio do verbo que dele procede, distribuiu e ordenou, para que estivessem em torno dos elementos, dos céus, do mundo, do que há no mundo, e cuidassem da boa ordem. Bem, eu acredito que isto aqui finaliza. Eu estou bastante satisfeito com estes trechos patrísticos e coisas do gênero, mas eu gostaria de dizer uma coisa interessante. Está demonstrado que isto sempre foi doutrina. Sempre, desde os primórdios, sempre se acreditou em Trindade. Mas, vamos supor que não se falasse do Espírito Santo.
Vamos supor que essa doutrina ela não estivesse claramente professada nos primeiros cristãos. Se isto fosse o caso, certo? E o magistério, por algum caso, declarasse um dogma posterior, afirmando que agora tem, isso invalidaria a autoridade da igreja? Será que isso seria errado? Como nós mostramos, não é o caso, certo? Sempre ocorreu de a igreja professar esse mesmo dogma da Trindade. Mas se ela não tivesse professado isso desde o início, e vamos supor que fosse verdade a acusação que os protestantes dizem de que a igreja criou, né, que a igreja implementou, será que isso invalidaria a verdade da igreja? Eu argumentarei que não, utilizando-me aqui da Suma Teológica, na pars 1 da pars 2, questão 1 do artigo 7, né, onde argumentamos a respeito dos artigos de fé se eles aumentam ao decorrer do tempo. É importante dizer o que é um artigo de fé. A fé, ela diz respeito a todas as coisas reveladas, mas as coisas reveladas também abarcam as coisas não reveladas, ou seja, os conhecimentos ordinários. Então, se você analisar, a fé ela abarca todos os conhecimentos que existem. Quando falamos, portanto, de artigos de fé, são símbolos que nós criamos para exprimir aqueles conhecimentos que estão lá decorrentes dentro daquela informação, certo? Então, há de se pensar, tem como os artigos de fé aumentarem com o tempo? Bem, vamos supor que um dos artigos de fé, tá? Um exemplo hipotético, seja a existência do quadrado, tudo bem? Sempre o artigo de fé, o símbolo da fé escrito foi quadrado, existe quadrado. Vamos supor que posteriormente o magistério chegue, bata o martelo e fala: declaramos que quadrado, se dividido no meio, gera retângulo. Ele é formado por dois retângulos. E muitas pessoas protestam falando: não, isso não está no dogma, isso nunca foi doutrina, nunca foi afirmado. O fato de que algo não era afirmado enquanto símbolo não significa que não estava contido lá dentro. Ou seja, muitas vezes algo já está contido dentro daquilo que está revelado. Ou seja, dentro da revelação, daquilo que já foi revelado da doutrina, podem e muito possivelmente existem ainda muitos dogmas ainda não declarados, que estão contidos virtualmente lá dentro. Uma vez que também isso procede com a questão de que Cristo, quando diz que o Espírito Santo vai chegar sobre eles, diz que ele lhes revelará o resto, né? Então, a revelação é algo constante, ela não é algo que acabou, e a revelação posterior não vai contradizer a revelação anterior. Isso quer dizer que, se fosse verdadeira o que foi mostrado que é falso, a acusação dos protestantes, de que a igreja teria criado, ainda assim nós teríamos a razão, uma vez que pela razão natural, pela lógica, nós podemos demonstrar que não é contraditória a ideia de verdade, a ideia de trindade. Mas claro, ainda não terminamos a nossa exposição filosófica sobre a trindade. Eu ainda a retomarei para aprofundarmos os pontos que restam, certo? Mas, por hora, vamos continuar essa questão. Na questão aqui, São Tomás ele apresenta diversos artigos, né? Na verdade ele apresenta 4 artigos contra a ideia de que não podem aumentar os artigos de fé antes de refutá-los, né? Deixa eu ver se eu posso ler algum aqui, por exemplo. Cadê? Deixa eu ver. Não, acho que eu vou direto para os argumentos aqui, né? Aqui ele diz, deixa eu dar um zoom aqui, senão não consigo achar. Tá na tradução da Loyola, tá meio ruim, mas eu vou dar também o texto original. Aqui ele diz: em sentido contrário, diz Gregório que, com o correr dos tempos, cresceu a ciência dos santos padres e que eles receberam os sacramentos da salvação tão mais plenamente quanto mais vizinhos foram o advento do Salvador. Então ele diz: responde, os artigos da fé têm na doutrina de fé o mesmo papel que os princípios evidentes na doutrina que se constrói a partir da razão natural. Nesses princípios, observa-se certa ordem pela qual uns estão implicitamente contidos nos outros, enquanto todos se reduzem a este como ao primeiro. É impossível negar e afirmar simultaneamente, como está claro no filósofo no livro 4º da Metafísica. Semelhantemente, todos os artigos estão implicitamente contidos em algumas das primeiras verdades de fé, a saber, Deus existe e sua providência vela pela salvação dos homens, conforme a carta aos Hebreus. Quem se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que recompensa os que procuram. Com efeito, no ser divino estão incluídas todas as que acreditamos existir eternamente em Deus,
e nas quais consiste nossa bem-aventurança. Na fé na providência incluem-se todos os bens que Deus dispensa à salvação dos homens e que são os caminhos da bem-aventurança. Por essa maneira, alguns demais artigos frequentes incluem outros, como na fé na redenção humana, inclui-se implicitamente a encarnação de Cristo e sua paixão e etc. Assim deve-se concluir que, quanto à substância dos artigos de fé, não houve acréscimo no correr dos tempos, porque tudo que os patriarcas posteriores acreditavam estava contido na fé dos que o tinham precedido, ainda que implicitamente. Então, o ponto é o seguinte: sempre se creu na Trindade, mas, se isto não tivesse sido afirmado anteriormente, e a igreja tivesse um dia chegado e um papa proclamado, batendo o martelo falando, existe Trindade, como acusam os protestantes, como acusam as seitas, ainda assim não tiraria a nossa razão. Ou seja, nos acusam e ainda acusam com algo que não nos invalida, porque eles teriam que refutar esta objeção de Tomás. E, honestamente, eu não acho que você consegue me provar que afirmar posteriormente que um quadrado é composto de dois retângulos cairia em alguma contradição a respeito do quadrado, com todo respeito. Mas caso você possa fazê-lo, sinta-se livre. Pois bem, finalizo então esta questão das demonstrações de aspecto mais histórico, e retornemos então à questão de: é possível demonstrar a Trindade racionalmente? O que mais é possível dizer a respeito das demonstrações filosóficas e racionais a respeito da Santíssima Trindade? Pois bem, resta-nos agora demonstrar por que a ideia de Trindade não implica em contradição, mais especificamente, o princípio de não contradição de Aristóteles. Ora, a ideia de Trindade costuma soar absurda, uma vez que, quando dizemos que Deus é uno, e ao mesmo tempo é trino, sem deixar de ser uno, o que espanta é que isto parece cair no princípio de não contradição. Afirma o princípio de contradição que uma mesma coisa não pode ser afirmada ser e não ser ao mesmo tempo simultaneamente. Eu não posso, na mesma afirmação, afirmar e negar uma coisa sobre um mesmo aspecto, em um mesmo tempo. Então, parece que eu estou afirmando que a coisa é una e ao mesmo tempo não é. E ao mesmo tempo parece que eu estou afirmando que a coisa é múltipla e ao mesmo tempo que não é. Então, quando eu falo Deus é um, mas são três pessoas e as pessoas são unas, aparenta cair neste tipo de contradição. Ora, para que essa contradição seja verdadeira, é necessário que a ideia de unidade implique uma espécie de repelição da ideia de multiplicidade, e necessário que a ideia de multiplicidade apresente uma espécie de repelir a ideia de unidade. Pois bem, para que tal se compreenda, é importante lembrar que dos aspectos dados pelas coisas que são universais é o estar apto para estar em muitos. Então, por exemplo, se eu me refiro ao universal de gatidade ou cachorridade, este universal ele está apto para estar em tudo aquilo, que possui o seu atributo, e de fato está nele. Ora, isto quer dizer que a ideia de cachorridade, que é um universal negativo, é um universal que temos ele individuado nas coisas materiais, ao mesmo tempo que ele possui um aspecto múltiplo, ele possui um aspecto particular. Ora, a realidade é composta desse modo, toda multiplicidade existe dentro de uma unidade. Então, por exemplo, se eu somo 2, 3, 4, 5, 6, esse 6 ele constitui a unidade dos 6 coisas. Todo símbolo, toda atribuição, toda compreensão que eu entendo de uma multiplicidade sempre se dá de forma individual. Nisso, afirma inclusive Caetano, afirma Tomás, afirma Escoto, que se entende que compreendemos a ideia universal por meio de uma singularidade. Então, no caso da perspectiva atomista, você compreende os universais por meio do aspecto sensível que você vai ter dentro e cristalizado dentro de uma acuidade sensível, Enquanto no escotismo, essa singularidade pode ser concebida metafisicamente, porém ainda assim o universal você o concebe por meio de uma singularidade. Ainda mais, se formos tratar dentro da tradição pitagórica, é ainda mais patente essa questão de a multiplicidade não afetar a ideia de unidade, uma vez que ela apenas se concebe deste modo.
né? Então, isso quer dizer o seguinte, utilizo dessas autoridades, né, e utilizo também dos argumentos dados anteriormente para dizer que a ideia de multiplicidade não afeta de modo nenhum a ideia de unidade. Então, ser 3 pessoas não afeta que sejam um, né? E ao mesmo tempo, a ideia de ser um não afeta sua multiplicidade. Porém, nós não podemos nos dar satisfeitos aqui porque tem um pequeno problema. Vou explicar qual o problema é, né? O que ainda está faltando. Eu sou um humano. Eu tenho braços. Esses braços, eles de fato são um grau de divisão dentro de mim. Só que o meu braço não sou eu. O meu braço é uma parte de mim. O dogma da Trindade não afirma que Deus Filho é uma parte de Deus, uma divisão, e nem afirma que o Espírito Santo é um pedaço. Pelo contrário, afirma que é Deus em sua plenitude, ou seja, ele é inteiramente Deus. Isso significa o seguinte: nós precisamos analisar se existe na ideia de Deus algum atributo que o torne um ser divisível, né? Ou seja, composto por partes. Pois as partes, elas impossibilitam que o argumento dê certo. Ora, argumento da seguinte maneira: apenas possuem partes aquilo o qual é matéria. A matéria, uma vez que possui partes, essas partes se estendem e se dividem dentro do espaço. Desta forma, por mais que elas compartilhem de uma mesma unidade com o homem, no caso dos braços, elas são partes e não possuem o homem como um todo, né? Você não tem o seu todo contido dentro do seu braço, né? Quando nós nos referimos às substâncias separadas, o que são as substâncias separadas? São as coisas intelectuais, né? São as coisas intelectuais. Então, eu poderia dar exemplo aqui de uma alma, né, separada do corpo, não tratada no corpo, mas sim como algo intelectual, ou até me referir às criaturas angélicas, né, àquilo que eu me refiro como não corpóreo, ou seja, uma intelecção por si mesma, né. Eu poderia dizer assim também, de certo modo, já que não posso apenas usar aqui referências que são aceitas pelos cristãos, mas é legal utilizar alguns aspectos um pouco além, já que é possível que não cristãos vejam esses vídeos. Posso dizer de certo modo que o mesmo pode ocorrer nos universais. Então poderia dar aqui como exemplo as perfeições da bondade, as perfeições da própria perfectibilidade, as perfeições categóricas e daí em diante, né, que estão aptas em diversos seres. Nestes, nós não possuímos partes, porém existe uma composição de formas. Uma vez que, por exemplo, uma alma humana pode possuir virtudes. As virtudes não são a alma. Isso quer dizer o seguinte: a alma possui um grau de distinção, ainda que essas virtudes sejam a alma e estejam inteiramente na alma. Mas a virtude não é um exemplo tão bom, porque ela é um atributo que foi acrescentado na alma por meio dela quando estava composta. Então, utilizamos algo que está inerente a ela, né, a dizer, a intelecção. Ora, a intelecção da alma é uma formalidade referente à alma. Não estou entrando no mérito, né, de qual é essa espécie de distinção, mas ela é uma formalidade na alma. Ora, não é possível eu me referir à intelecção da alma sem que eu me refira à alma como um todo, uma vez que toda a alma é intelecção, toda a alma é inteligência. Isto quer dizer o seguinte: existe um aspecto dentro da alma que é ela, e sempre que dito se refere inteiramente a ela e se distribui por todas as suas partes. Isso quer dizer o seguinte: quando nós nos referimos a algo separado, a algo que não está fisicamente na matéria e nas partes, o nosso conceito de que um atributo é apenas uma parte e não concebe o todo, ele automaticamente se extingue, pois não existem as limitações que impedem que aquela coisa esteja apta totalmente. Se ela está apta totalmente, ela possui todas as características daquela coisa. Voltando à questão de Deus. Se Deus é a unidade máxima suprema, é a bondade máxima, é a perfeição máxima, isto está também
no Filho e no Espírito Santo, que demonstramos a procedência utilizando os argumentos anselmianos, né, que foram os argumentos que usamos para demonstrar a necessidade dessas coisas trinas, e agora nos resta mostrar que isso é um único Deus, é importante lembrar de que forma o Filho poderia contradizer Deus, uma vez que todos os modos pelo qual ele se diz sempre se referem diretamente a Deus, porque ele possui todos os atributos de Deus. É impossível me referir ao Verbo divino, dadas as demonstrações, dadas até o momento, sem que ele se refira a Deus Uno, pois possui todos os atributos dele. E ao mesmo tempo eu não consigo negar que há Deus Filho, uma vez que existe o Verbo, existe a criação, e ele se refere a ela, as ideias vindas da criação, a ideia de si mesmo. Isso quer dizer o seguinte, eu consigo identificar uma espécie de formalidade, vou dizer assim, interna em Deus, sem que isso se distingua dele e sem que deixe de ser ele. Da mesma forma, o Espírito Santo, né, que é o amor divino está inteiramente em Deus e abarca todas as perfeições de Deus. Então perceba que as ideias de perfeição, como sumo bem, suma bondade, suma inteligência, todas elas se entrelaçam e se completam inteiramente. Não é como, por exemplo, na coisa composta, onde a minha bondade, a minha inteligência, a minha verdade, elas não se entrelaçam necessariamente como algo idêntico em todas as minhas partes. Por exemplo, a minha verdade, ela está em todo o meu ser, mas a minha inteligência não está em todas as minhas partes. O meu corpo, a minha mão não possui inteligência. Percebe que o que diferencia isto é justamente a questão corpórea e física, que impede que ela se distribua inteiramente por todo o corpo? Ora, como Deus não possui partes, não faz sentido que eu atribua a ele uma contradição que é patente das coisas materiais. Então, assim sendo, uma vez que todos os atributos divinos, né, os nomes divinos, eles se espalham totalmente em Deus, e uma vez que tanto a processão do Filho quanto a processão do Espírito Santo, dentro de sua ordenação, não consegue nenhuma delas se separar da essência completa do que se diz Deus, é mais contraditório negar a Trindade do que afirmá-la, ou melhor dizendo, não existe contradição em Deus ser um e ao mesmo tempo ser três. Ou seja, a noção que temos de que a ideia de ser um e ser três não faz sentido parte de um engano comum dos nossos sentidos, uma vez que os sentidos corpóreos, físicos, visíveis, são mais rapidamente presentes na inteligência do que aqueles princípios mais abstratos que exigem mais do nosso conhecimento humano. E é desta forma que a ideia de 3 em 1, 1 em 3, não cai em contradição. Então vocês poderão me dizer, mas ok, legionário, tudo bem, mas isso que você está fazendo não é errado? Nós não acreditamos que a Trindade ela é um mistério? Por que você está explicando de uma forma nítida o funcionamento e a mecânica de cada aspecto? Por que não entra em contradição? Porque necessariamente Deus possui um filho e esse filho necessariamente possui o Espírito Santo. Por que não se toda essa apologética? Isso não contradiz a inefabilidade divina? Eu direi, não contradiz, porque por mais que a razão afirme a necessidade de tais aspectos, nós não entendemos de que modo se dá, uma vez que nós conseguimos conhecer Deus pela inteligência, e curiosamente hoje nós, inclusive, lemos isso de modo patrístico, conhecemos Deus pela inteligência, mas, da mesma forma como o infinito, a noção de infinito, nós a compreendemos, mas nós não a abrangemos totalmente, assim é Deus para nós. Nós conseguimos conhecer Deus pela razão, mas não de forma total, uma vez que ele é infinito e nós somos finitos. Então nós apenas pegamos de forma virtual, né? De forma virtual, os seus atributos. Então, se de Deus nós inteligimos desse modo, não é diferente com respeito à Trindade, que é Deus em três. Deste modo, nós podemos conhecer pela razão, sem que isso afete a sua inefabilidade, né? Ou seja, Deus segue inefável e, ao mesmo tempo, Deus é conhecido. Deste modo, encerramos a questão da Santíssima Trindade. Mas então sobra uma última questão. E a encarnação do Verbo, como demonstrá-la? Bem, isso é coisa para outro vídeo. Isso é uma coisa muito longa. Já adianto que não é possível mostrar uma necessidade de que
o verbo existe encarnado. Isto não é possível. Isso é dogmático. Também não é possível explicar de que modo o verbo encarnaria. Isso também não é possível. O que nós podemos fazer é mostrar que não cairia em contradição dentro dos poderes divinos que o verbo encarnasse. Mas, como eu disse, isso é aspecto para outro vídeo. É um assunto muito longo que exigiria um cuidado muito maior. E claro, me renderia um pouco mais de estudo. Eu não faria isso tão cedo, eu esperaria para ler bastante coisa antes, para que eu, me apressando em dar uma resposta breve, não cometa a gravidade, né, de explicar mal um assunto tão sério, né. Enfim, espero que estejam felizes, espero que tenham gostado da exposição que fiz da Santíssima Trindade, que tenha tirado as suas dúvidas. Neste vídeo hoje podemos então demonstrar a antiguidade deste dogma, mostrar que ele sempre esteve presente, mostrar que ele é objeto da razão e até que grau ele é objeto da razão, uma vez que ele ainda possui a sua inefabilidade, então ele segue sendo o mistério da Trindade, certo? E mostramos que não é contraditório um Deus em três pessoas em um Deus, uma vez que, se eu nego que existe a processão, eu tenho que negar que exista a criação, negar que existe a criação, eu vou ter que negar o Verbo, vou ter que negar o Espírito Santo, eu vou ter que negar tanta coisa que é evidente pela razão que eu acabaria entrando em contradição performática, né, e em diversos outros problemas se eu tivesse que negar todos os argumentos afirmados. É por isso que eu digo que, por necessidade, existe o Verbo e por necessidade existe o Espírito Santo. Mas ainda nesse tópico é possível aprofundar alguns detalhes, pode ser que alguém queira fazer algum comentário aqui e ali, né? Uma vez que, quando tratamos de Trindade, é muito difícil não acabar sem querer, por falta de cuidado com os termos, professando algo herético, né? Então, sempre que alguém vai falar de Trindade é como pisar em ovos. Se você errou um termo, se você errou uma palavra, fica parecendo algo errado. Então, não é impossível que no decorrer aqui da explanação eu possa ter em algum momento utilizado algum aspecto, né, que fere algum aspecto essencial, né? Então esses avisos para correção estão aceitos, né? Sou grato àqueles que auxiliam com o canal. Deixarei aí disponível também a HQ de São Tomás para aqueles que têm interesse a ler. Quem quiser auxiliar com o canal, todas as descrições estão, enfim, o modo de fazer isso está no comentário fixado. Estejam com Deus, a paz de Cristo os acompanhe, reze o rosário todos os santos dias, ou no mínimo o santo terço. Se não o faz, comece hoje, e a paz de Cristo estejam com vocês. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.